Tome assento, amados. Continue adorando, continue dando liberdade. O resultado do culto também depende de nós, né? Estamos aqui não só para receber, estamos aqui para entregar também, né? Temos a alegria de ter entre nós Roger e a Sabrina. Hoje ele compartilha espaço profissional na barbearia, né? Do pastor Gil. Ele está totalmente diferente, que ele fica lá de boné. Que bom, é a primeira vez que está aqui. Roger, Sabrina, fique de pé, por favor, uma alegria tê-los aqui. Os irmãos querem recebê-los com alegria, digam amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Deus vos abençoe. Cleiton, né, e a sua filha Maria, é isto? É o filho da irmã Rosa, uma alegria tê-lo aqui. Coopera ali na União Cristã. Os irmãos também querem recebê-lo com alegria, digam amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Olha, meus irmãos, na terça volta os ensaios aí, porque estamos na iminência de um grande evento. O congresso, qual é o dia do congresso? Não está aqui. 25 a 28 de agosto. Está reunido aqui para a honra e a glória de Jesus. Um grande evento. As irmãs, todo o departamento feminino deve estar presente. Amém? Desde sábado, com muita alegria e já percebendo que, permitindo Deus, bom para ele, e aí muda, né? Difícil para nós ficar sem o pastor André. Ter o senhor aqui seria muito bom. Um mestre, né? Eu tive o privilégio de conhecer ele no Maranhão. Teresina, que é Terezinha? Maranhão, Terezinha é Piauí. Pastor Ciclai. Meu Deus, Maranhão, o nome do local lá. São Luís. Teresina. É outra rota. Tive o privilégio de conhecer. E foi muito bom aquele encontro. Desde então, temos sido edificados. O Senhor, na verdade, rega todas as Assembleias de Deus, Ministério e Registro, quando ministra sobre a minha vida. Muito grato. Fique de pé, pastor. Pastor André, ele deu uma expressão de reconhecimento em todo o nosso Brasil. E sempre que requisitamos, ele trata essa agenda assim de forma relevante. Somos gratos a Deus pela vida dele. Quantos estão agradecidos pela vida do pastor André? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Deus abençoe. Glória a Deus. Ministrante oficial da nossa palestra, da temática Visão Helenista e Abrâmica. E encerra, né? Ministrando a palavra de Deus. Daqui a pouco. Uma missionária Neia, tá? Presente, adorando a Deus. Logo em seguida, pastor Gilmar. Os irmãos, né, se forem cantar com playback, já deixa no gatilho ali para a gente não ficar com essa demora, né? Não é porque é meu filho, mas porque se fosse outro eu falava, por que eu não posso falar? Né? Tem tanta necessidade para cantar com playback aqui, não. Sinceramente. E se for para nós ficar bloqueado ali 5, 10 minutos, aí que está provado que não tem necessidade. Então, mas é opção, né? Sem problema. Só que fique tudo no gatilho aí para nós ganharmos tempo. Sim. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou adorar o Senhor com hino conhecido, para que os irmãos possam me ajudar, que minha garganta hoje está só a misericórdia do Senhor.
Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, só pensando em desistir. Mas Jesus, que muda a história, Ele já te deu vitória, só pra te ver feliz. O crente, quando ora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava, ouvia, ela chorava, o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, um só falou, abriu a boca em Jericó, e as muralhas derrubou. Este Deus está presente, está no meio deles, pois Jesus jamais mudou. Você chorou, você pediu, tanto você insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, só pensando em desistir. Mas Jesus, que muda a história, Ele já te deu vitória, só pra te fazer feliz. Quando ora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele
de Jesus. Receba. Eu não sei ministrar, mas a palavra do louvor eu sei que falou muito contigo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos continuar adorando o Senhor, vamos adorar o carpinteiro nessa noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso, Deus da glória, aleluia, merecedor de toda a honra e toda a glória. Abrir o seu coração nessa noite. Quem vem entregar a sua melhor adoração que você tem nessa noite. Aleluia. Talvez o melhor que você tenha para entregar para Deus é levantar a mão e falar: Deus, eu te adoro. Entrega, não guarda para você não. Entrega para Ele a sua adoração nessa noite. Entrega para o merecedor de toda a honra e toda a glória. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Diga como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o seu nome. Diga mais uma vez, como eu amo o seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Diga como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o seu nome. Tem como não amar aquele que se entregou na cruz, como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo. Diga qual é o som, diga. E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som, qual é o som? No meu tempo era de glória a Deus e aleluia quando Deus descia. E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Ai, ai. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Diga, esse é o meu, e esse é o meu som. É do lado de dentro que eu abro a porta, é do lado de
dentro que eu abro a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Diga como eu amo, diga como eu amo. Como eu amo. Você consegue adorar? Tens um nome mais. Consegue levantar a mão? Olha aí, Jesus, a igreja te adora. Estamos te adorando, eterno. Diga: como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo sobre todo nome. Não existe nome com poder igual ao seu. Diga como eu amo seu nome. Diga isso. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Jesus se manifesta na igreja. Qual é o som? Quando Jesus desce com a sua glória. O que os verdadeiros adoradores fazem? E qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Por aquela semente mandou. Será que tem verdadeiro adorador nessa noite aqui? Será que você vem adorar o Todo-Poderoso? Solta a tua adoração, solta o seu louvor, solta a tua gratidão. Diga: esse é o meu som. Esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som. Quando Jesus chega, milagre acontece. Onde Jesus entra, vidas são transformadas. Esse é o som. Esse é o som. Aonde Jesus Cristo entra, a enfermidade vai embora. Aonde Jesus Cristo chega, a porta de emprego se abre. Onde não tem nem parede. É assim. E esse é o som do adorador. Mesmo quando o gás acaba, ele adora. Mesmo quando o carro quebra, ele anda na presença do Eterno, adorando e exaltando. Esse é o som do adorador. Mesmo na dificuldade, dobra o joelho e adora. Mesmo na angústia, ele libera a sua adoração. Qual é o problema que você, aleluia, chegou com ele aqui dentro? Escute isso. Para esse Deus não há impossível. E o impossível é a sua especialidade. Entendeu isso? A especialidade de Deus é mover o impossível para mim e para você. Quando você fala: Deus, eu não tenho mais força. Quando você fala: Senhor, eu não sei por onde eu vou caminhar. Quando você fala: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas você verdadeiramente dobra o joelho e fala: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor me fortalece. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então me dá direção, abre a porta, derrama a cura, joga a libertação naquele que veio adorar o Senhor nessa noite. Só quem veio adorar, levante a mão. Só quem veio adorar, adore ele. Diga: esse é o som. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Se preocupa não.
Não se preocupa não, que o que precisa fazer e você não consegue, Jesus faz. O que você não consegue alcançar, no nome de Jesus vai acontecer na sua vida. O que você não consegue ver, olhe com os olhos da fé, porque Deus sim é poderoso para fazer projetar daquilo que ainda não existe sobre a sua vida. Se você veio adorar Ele nessa noite, levante a tua mão e renda glória ao nome dEle, aplaude ao Todo-Poderoso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos. A igreja pode assentar-se. Meus queridos, antes de nós lermos um texto das Sagradas Escrituras, eu quero agradecer a Deus e agradecer os irmãos a oportunidade que Deus está me concedendo por meio dos irmãos. Que Deus está me concedendo por meio do pastor João Batista, pastor desta igreja, pelos organizadores desta edição da Escola de Profetas e pelo carinho com o qual os irmãos estão me tratando. Eu não tenho como pagar, não tem como. E o que eu posso dizer à igreja é que quando alguém aparecer em Brasília, eu vejo se os irmãos entram em contato comigo e eu vejo se posso, pelo menos em alguma medida, atender os irmãos com o carinho que os irmãos me recebem aqui. Sou profundamente agradecido a Deus por isso. Nós vamos ler um texto e depois da leitura vamos ter uma palavra de oração. E eu sugiro a você que você fique com o seu exemplar bíblico ao seu uso. Eu devo sair desse texto algumas vezes. Quando eu sair do texto, eu vou estar avisando a igreja. Mas esse texto, você vai precisar dele para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos ler um salmo, o salmo de número 23. O texto bíblico diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E estamos aqui na condição de dependente do Senhor. Precisamos continuar ouvindo a Tua voz. O Senhor tem falado conosco, mas nós também queremos ouvir mais do Senhor. Queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer por meio da Tua palavra. Fala conosco. Eu peço que o Senhor tire os obstáculos existentes na minha vida, na minha mente, no meu coração, no meu ser como um todo, e que o Senhor me ilumine com Teu Espírito Santo para falar a Tua palavra à Tua igreja. Te peço também que o Senhor ilumine a Tua igreja para ouvir a Tua palavra e que a Tua igreja possa ser edificada pela atuação do Teu Espírito Santo com a palavra do Senhor. E que o Teu nome seja glorificado nisso tudo, Pai.
para a glória do teu nome em Cristo Jesus, nós te oramos assim agradecidos. Amém. Meus queridos, há determinados textos nas Sagradas Escrituras que eles são textos muito conhecidos e não necessariamente a pessoa precisa de ser crente para saber esses textos. Qualquer pessoa que você conversar na rua, possivelmente ela conheça a história do filho pródigo. Possivelmente as pessoas saibam pelo menos alguma coisa a respeito da história do filho pródigo. As pessoas também conhecem a história de Jonas. Quase todo mundo conhece a história de Jonas, independentemente dele ser crente ou não. Você chega, conversa. A história do dilúvio. Dificilmente você encontrará uma pessoa que ela não fale alguma coisa a respeito do dilúvio. E via de regra, esses textos das Sagradas Escrituras, eles são comumente identificados como textos populares. É um texto que você abre, fala alguma coisa dele para as pessoas e ele, não, eu conheço. Isso é um texto popular. As pessoas presumem que conhecem a história do dilúvio. Todo mundo presume que conhece a história do filho pródigo. Eu conheço a história do filho pródigo. Então, os textos populares têm isso. Uma outra característica dos textos populares é que, porque as pessoas presumem que conhecem, elas acrescentam algumas coisas que o texto não fala. Você vai pedir a alguém, falar, você conhece então a história do filho pródigo? Conta aí para mim. Ele vai contar para você, mas ele vai dizer alguma coisa que a Bíblia não fala. Por quê? Porque ele não se dá o direito de ler o texto, porque ele conhece popularmente, e então... E esta visão popular, ela impede que as pessoas conheçam a riqueza da história, porque a gente sabe. Quando você conhece alguma coisa, você não quer saber mais nada daquilo. E esse eu não quero saber mais nada porque eu já sei, isso impede a gente de conhecer a beleza do texto. Curiosamente, eu escolhi um texto hoje para o sermão, que é um desses textos populares. Quem é que não conhece o Salmo 23? Possivelmente é o Salmo 23. Não preciso nem abrir minha Bíblia, eu sei de cor. Não é assim? Aí a gente pede às pessoas, então fala o Salmo 23, ele fala. Agora ele fala o Salmo 23 com um monte de coisa que o Salmo 23 não está dizendo. O Salmo 23 nem passou ali por perto do que as pessoas imaginam. Mas o texto popular infelizmente tem isso. Então, eu quero sugerir a você que fique com a sua Bíblia aberta. Tem muita coisa no Salmo 23 que não é do jeito que você pensa. E eu espero que você não se assuste hoje com aquilo que nós vamos falar. Fique de olho aberto, preste atenção. É possível que eu fale alguma coisa sobre o Salmo 23 que você reaja aí no banco. Isso não é verdade, não. Não é assim, não. Eu sugiro a você que tenha paciência, preste atenção, abra os seus olhos e veja no Salmo se ele está dizendo aquilo que você pensa que ele está dizendo. E às vezes o Salmo não está dizendo aquilo que você pensa. Querem ver? Preste bastante atenção. Você já notou que o Senhor não fala nesse Salmo? Já notou isso? Que Deus não abre a boca para nada? O Senhor não fala nesse Salmo. Prestou atenção nisso já? Você prestou atenção que quem fala isso é uma ovelha? É só uma ovelha que está dizendo alguma coisa a respeito do pastor dela, e o pastor dela está calado. O pastor dela não reage, não fala nada. Não diz nada, não diz se é bom, se é ruim, não diz se é verdadeiro, não diz se é falso. Está quieto, ele está calado aí. Você já se preocupou em saber quem é que está falando nesse salmo, se Deus não está falando? Eu já estou dizendo que Deus não fala nesse salmo. E eu fui só falar isso, gente abriu a Bíblia para ver, pode abrir. Deus não fala no salmo. E
Quem está falando no Salmo, ele está fazendo uma declaração por um pastor dele aí. E o pastor está calado. Você sabe quem é essa pessoa que fala? Já parou para pensar? Quem é que está falando nesse salmo? Meus queridos, tem alguém falando no salmo. E aí, nós vamos extrair algumas declarações que esta pessoa está falando. Vamos ver o que ela está falando. Vamos examinar algumas declarações dela, visto que é só ela que fala. Quais são essas declarações desta pessoa? O que na verdade, ela está falando? E quem é e quais são as características dessa pessoa? Preste bastante atenção nisso. Conforme eu já disse, fique com a sua Bíbliazinha aberta aí no Salmo de número 23 para ver se bate. Essa pessoa que está falando do pastor dela, aí no Salmo 23, ela é uma pessoa resolvida com o senhorio do pastor dela sobre ela. Ela está resolvida com isso. Ela declara que o pastor dela guia, ela declara que o pastor dela leva ela para os lugares e ela não reage negativamente. Então, faça isso. Vamos por aqui, ela vai. Vamos por ali, ela vai. Ela não reage negativamente. Ela não diz que não quer ir, ela não diz que aquele caminho não é bom, ela não diz nada disso. Ela está calada e dizendo, quem me guia é ele, quem me leva é ele. Então ela está resolvida com o senhorio do pastor dela. Se você se identificou com essa pessoa, quando eu perguntei, quem é essa pessoa aí no Salmo que está falando, você se identifica com ela? Se você se identificou com ela, então você deve ser uma pessoa resolvida com o senhorio de Deus na sua vida. E quem é resolvido com o senhorio de Deus na sua vida não reclama de onde Deus leva, o que Deus faz ou deixa de fazer com a pessoa, porque Ele é o Senhor. Uma outra característica dessa pessoa é que essa pessoa experimentou a bondade do seu pastor. Ela faz essa declaração, ela diz que tem suprimento, ela diz que tem repouso, ela diz que tem descanso, ela diz que tem companhia. Então, esta pessoa experimentou a bondade do Senhor. Está claro nas declarações dela que ela dá ao longo do Salmo, então, que esta pessoa, ela está bem contente, porque ela usufrui da bondade do pastor dela. Essa pessoa também está esperando que alguma coisa vai acontecer e ela não sabe o que é que vai acontecer e ela está preocupada, está temerosa. Vocês querem ver? Observe o que diz o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pronto. Ela, alguma coisa bateu no coração dessa pessoa que o vale da sombra da morte aparece no visor dela. E o vale da sombra da morte não é um local bom de estar. Então, mas é curioso que mesmo ela vendo no visor dela o vale da sombra da morte, ela diz que o pastor dela é bom. Ela diz que ele guia ele, que ela está satisfeita com ele. É curioso isso. Essa pessoa também, ela tem uma outra característica. Ela reconhece que foi tratada com honra. Observe o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, nessa narrativa aí, tem um banquete que foi preparado, tem uma unção, tem um cálice. Então, ela reconhece que foi tratada com honra. Olha, existe uma coisa neste salmo que
às vezes nós imaginamos e essa coisa, na verdade, não está acontecendo. Como é que você imagina o Salmo 23? Você imagina o Salmo 23, quando a gente conversa com as pessoas, ela imagina que tem um pastor e que tem um monte de ovelhas e que esse pastor está caminhando com essas ovelhas por pastos verdejantes e que nos pastos verdejantes tem uma água limpa e que essas ovelhas ficam lá, todas elas felizes, com a atuação do pastor delas, que está suprindo elas. Não é assim que a gente imagina? É ou não é? É ou não é? Só que o Salmo não diz isso. Essa ovelha é solitária, só tem uma. Não tem mais de uma ovelha aí. Não tem um monte de ovelha caminhando para lá e para cá. Não existe isso no Salmo. Tem uma ovelha e um pastor. E aí, quando a gente pede às pessoas para falar sobre o Salmo 23, toda vez que a gente imagina o Salmo 23, a gente imagina um pastor com seu rebanho, cuidando. E o Salmo não diz isso. E a gente começa a imaginar determinadas coisas que a palavra de Deus não está dizendo. O que nós devemos perguntar é: por que um pastor sai sozinho com ovelha? O que está acontecendo? Por que ele não saiu com todas as outras? Por que ele saiu só com uma? Qual é a mensagem que quer passar para nós? O que Deus está querendo falar conosco? Nós precisamos descobrir. Porque ele não saiu com todo mundo. Ele saiu só. Só ele e uma ovelha. A outra coisa é que este salmo, ele tem uma ideia de peregrinação, de uma pessoa solitária, ela com o pastor dela. Essas duas pessoas, elas estão caminhando, estão passando de um lugar para outro. Vocês observaram que o salmo inicia dizendo a respeito de um campo aberto, não é assim? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É um campo aberto. É um campo aberto. Daqui a pouco, o salmo muda. Sai de um campo aberto e entra numa sala, num banquete. Estranho, né? Depois sai do banquete, sai dessa sala, desse banquete, passa pelo vale da sombra da morte. Mais estranho ainda. E depois ela segue, caminhando para a casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. Você já percebeu como muda o cenário? Quando as pessoas leem o Salmo 23, ela só pensa que está nos pastos verdejantes. Não é assim? Mas não é não. O Salmo 23 não é só pasto verdejante. O Salmo 23 tem uma sala de banquete. O Salmo 23 tem vale da sombra da morte. Não é só pasto verdejante, como a gente imagina, como as pessoas no imaginário só vê aí o Salmo falando de pastagens. Você prestou atenção? Você prestou atenção que no Salmo 23 não tem só pastor e ovelha? Que no versículo de número 5, no versículo de número 4, desaparece o pastor. No versículo 5, desaparece o pastor. Quem está aí no versículo 5 é um anfitrião e um hóspede. Não é mais uma ovelha e não é mais um pastor. Prestou atenção nisso? E todo mundo pensa que é uma ovelha e um pastor do versículo 1 até o final. E não é. No banquete, o pastor sumiu. No banquete, quem está ali no banquete é um hóspede que vai usufruir o banquete e o anfitrião que serviu o banquete. Ok? Aliás, você já parou para pensar quem é o anfitrião?
Já parou para pensar quem é o hóspede? Quem é o hóspede? Quem é o anfitrião? Já parou para pensar para onde foi o pastor? Por que mudou de ovelha para anfitrião? Você não pensava que o Salmo 23 era tão assim, não é? A gente conhece tanto e por conhecer, a gente não faz essas perguntas e coloca só que é uma ovelha e um pastor e não é. Vou dizer uma outra coisa e não fique assustado com isso. Esta ovelha, ela está perturbada. Você percebeu isso? Via de regra, você lê o Salmo 23 e pensa que essa ovelha está toda serelepe, não é? Está toda felizinha, toda alegrezinha, não está não. Essa ovelha está perturbada, ela não sabe o que vai acontecer com ela no vale da sombra da morte. Ok? E quem não sabe o que vai acontecer no vale da sombra da morte e vai passar pelo vale da sombra da morte, não fica em paz, ok? Fica perturbado. Amém? Meus queridos, vocês estão olhando para mim com uma cara, daí para cá, para eu falar o Salmo 23 dessa forma, que você já imaginou o Salmo 23 de uma forma tão diferente, e vem o irmão André de Brasília, vai embora amanhã, e fica falando esse tanto de coisa e não dê nenhuma resposta. Até agora eu só estou fazendo perguntas e não estou dando resposta nenhuma. Aquela ovelha que você pensava que era uma ovelha toda serelepe, toda alegre, eu terminei o raciocínio dizendo ela está perturbada. O que está acontecendo com essa ovelha? Por que esse pastor só pegou essa ovelha para levar e não pegou as outras? O que está acontecendo aqui? Olha, no Salmo 23 tem 3 cenários. Primeiro cenário, já disse para os irmãos, é um campo aberto. Segundo cenário, é um salão com um banquete. No primeiro cenário, nós temos uma ovelha e um pastor, solitários, só os dois. Mas no segundo cenário, nós temos um hóspede e um anfitrião. Já não é mais ovelha, já não é mais pastor. É um hóspede e um anfitrião. E, por fim, nós temos o outro cenário, que é na casa do Senhor. O primeiro cenário são os 4 primeiros versos. Em campo aberto, os versículos 1, 2, 3 e 4. O salão com um banquete é o versículo 5. E a casa do Senhor é o versículo 6. Ok? Então, nós vamos caminhar por esses 3 cenários. Você já imaginou por que é necessário passar pelos 3 cenários? Já? Por que é necessário passar por 3 cenários? Campo aberto, um salão de festa e a casa do Senhor. 3 cenários. Por que, hein, que a gente precisa passar por isso? Por que esses 3 cenários precisa passar por isso? E conforme eu já disse para você, muda a pessoa. Era uma ovelha, era alguém identificado com ovelha, depois o salmo muda para a ovelha não é mais ovelha, é um hóspede que vai hospedar lá nesse banquete, e lá quem vai estar lá servindo o banquete é um anfitrião. Mudou. Por que mudou? Qual é a mensagem que Deus está querendo dar para nós aqui? Por que há mudança de personagens? Nós temos uma ovelha no primeiro cenário. No segundo cenário, nós temos um hóspede. E no terceiro cenário, nós temos um adorador, que está indo para a casa do Senhor, ok? Por que isso? Percebeu? Ovelha, hóspede e adorador. Mudou a pessoa, ou mudou a característica dessa pessoa que está aí nesse salmo. E nós precisamos descobrir isso.
Nós precisamos saber o que está acontecendo nesse salmo que é tão popular, que as pessoas conhecem tanto, sabem de cor, e às vezes não parou para pensar nisso. Vamos lá então. Vamos examinar o primeiro cenário. Amém? Vamos examinar o primeiro cenário. O primeiro cenário é um campo aberto. São os 4 primeiros versículos. Nesse cenário, a ovelha faz confissões. Ela não acusa o pastor dela. Ela apenas confessa as experiências que ela teve com o pastor. Ela não faz nenhuma acusação. Ela só faz confissões. Quais são as confissões que esta ovelha faz para o pastor? Eu sugiro a você, de novo, preste atenção nas confissões que ela faz. Primeira confissão: o pastoreio do meu Senhor me ajudou a encontrar um ponto de contentamento. É uma confissão. Vou repetir para você. O pastoreio do meu Senhor me ajudou a encontrar um ponto de contentamento. Preste bastante atenção. Aonde que está isso? Isso está no versículo 1. Versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uai, o que significa encontrar um ponto de contentamento? Vou dizer para você o que é. Se você tiver a sua Bíblia na versão NVI, a versão NVI diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Alguém tem essa versão aí? Se alguém tem, diz assim, amém. Ninguém tem. A versão NVI diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E esta tradução é a melhor tradução que tem, que é diferente da tradução da Bíblia que eu mesmo tenho. Preste bastante atenção nisso. Na frase, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o que está em foco? Está em foco aquilo que eu vou receber do meu pastor, ok? Aquilo que eu vou receber dele. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Opa, eu estou tranquilo, que seja lá o que eu pedir, Ele vai me dar, porque nada me faltará. A versão que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, o foco está naquilo que eu já recebi. Amém? Aquilo que eu já recebi, eu sou uma pessoa suprida. Nada me faltará, eu não sou suprido, eu estou na esperança de ganhar mais, ok? Por que foi que o Senhor não saiu com o rebanho? Por que foi que o pastor não saiu com o rebanho todo? Por que ele saiu só com a ovelha? Não se assuste, ele está disciplinando a ovelha. Esta ovelha estava com a vida estrambelhada. Esta ovelha ficava reclamando da vida. Esta ovelha não havia descoberto o segredo da vida. Esta ovelha, nada que ela tinha satisfazia. Ela sempre queria mais. É por isso que, ao sair com o pastor dela ensinou a ela a ter contentamento, a viver com aquilo que Deus tinha dado. Aí levou ela sozinha, deixou estão lembrados da parábola lá? As 99, não tinha problema nenhum com as 99, mas pegou aquela ovelha que tinha problema e foi ensinar esta ovelha a ficar contente com aquilo que Deus dá. Já havia pensado nisso? Não havia, não é? Porque todo mundo conhece o Salmo, é isso que acontece com os textos populares. A gente não estuda. Então, o que o pastor está fazendo com esta ovelha é corrigindo o seu estilo de vida.
Aprenda a viver contente com aquilo que você tem. Vocês estão lembrados do milagre da multiplicação de pães? No milagre da multiplicação de pães, Jesus chamou os discípulos. Os discípulos eram igual essa ovelha aqui. Chamou os discípulos, e aí, como é que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? Os discípulos olharam e falaram assim, olha, 200 denários não vai dar de dinheiro para comprar pão e peixe para esse povo todo. 200 denários era o que eles não tinham. Eles esperavam receber, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estava no que eles haviam de receber, porque eles não tinham. Jesus pegou e falou, não, o que nós temos? Estão lembrados? Aí chegou lá alguns pães e alguns peixes, os discípulos devem ter arregalado o olho. Jesus falou, não tem problema, pega os pães, pega os peixes, vamos orar, vamos agradecer e vamos distribuir. E os irmãos sabem o final da história. Então Jesus estava ensinando aqueles discípulos a terem contentamento com aquilo que Deus dá e com aquilo que a gente tem. Não interessa se eram 5.000 pessoas ou mais. O que interessa é que nós precisamos estar supridos com aquilo que Deus dá. Deus deu ali, naquele momento, apenas alguns pães e alguns peixes. Entenderam por que essa ovelha está sozinha? Ela precisa mudar de vida. Ela está sendo disciplinada. Isso aqui é uma disciplina pastoral, sabiam? O Salmo 23 é uma disciplina pastoral. O pastor pegou a sua ovelha e está disciplinando. Bom, esta então foi a confissão dela. O pastoreio do meu Senhor me ajudou a encontrar um ponto de contentamento. Ela aprendeu a lição. Mas tem a segunda confissão dela. Segunda confissão, o pastoreio do meu Senhor me arrancou de um ciclo vicioso de intrigas. Aí você vai, André, onde é que você está vendo isso aí? Está no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aí você olha para mim e diz assim, onde é que você está vendo intriga aí? Onde é que você viu que esta ovelha estava com intriga e que o pastor dela arrancou essa ovelha de um ciclo de intriga? Põe na sua cabeça uma informação. Nós já sabemos que essa ovelha não se contenta com aquilo que ela tem. Ok? Ela está lá aprendendo. O pastor foi lá para disciplinar. Então você já guarda essa informação na cabeça. E agora eu preciso procurar ajuda. Eu vou sair do texto para que você entenda, mas vou dizer para você aonde é que eu vou procurar ajuda. Vou procurar ajuda nos profetas. E vou procurar ajuda no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 17 a 19. Eu vou ler para você e peço que você preste atenção. Diz assim o texto bíblico, estou lendo em Ezequiel. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, Deus está comparando o povo dele com ovelhas, ok? Ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Ó, a ovelha está indo para pastos verdejantes, está vendo? Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Vocês sabem que o profeta não está falando de ovelhas, não sabe?
Ele pegou as ovelhas como metáfora, é o povo de Deus que ele está falando. Mas ele pegou a metáfora da ovelha. O que a ovelha fazia? As ovelhas mais fortes iam lá no pasto, comia a grama ou a pastagem verde e pisava. O restante pisava. Ia lá, bebia água. Depois que ela estava saciada e bebia água, ela pisava, fazia no barro para sujar a água. Isso é o que eu li em Ezequiel, ok? Então ela sujava a água. Para quê? Para a próxima ovelha beber a água suja. O pastor do Salmo 23 viu que essa ovelha estava fazendo isso. Ele arrancou ela do rebanho e falou: vem cá, minha filha, por que você está fazendo isso? Não é para criar intriga na igreja, não. Bebe a sua água e não barrenta a água para os outros. Não suja o pasto, não. Entendeu? Olha só. Preste muita atenção naquilo que eu vou dizer para você aqui. Presta muita atenção naquilo que eu vou dizer para você aqui. Eu disse que está no versículo número 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. Hoje, nós aprendemos aqui sobre a família, ok? Nós aprendemos aqui sobre a família. Todo mundo que é pai e mãe aqui vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Vai entender perfeitamente o que eu estou falando. O que é que eu vou dizer com relação à família? Diz assim: chega um determinado momento, a depender da idade da criança, a mãe e o pai já sabem a hora da criança dormir, não sabe? A mãe ou o pai chega para o menino, dependendo da idade dele, e diz assim: olha, está na hora de ir para a cama. Não é assim? E o menino vai para a cama, não é porque ele quer, é porque o pai leva, é porque a mãe leva. Ou talvez é o contrário. Quando a gente está na adolescência, o pai e a mãe chegam no quarto, batem na porta e está na hora de levantar, porque senão ele dorme até meio-dia, não é assim? O adolescente dorme até meio-dia, então tem que ir o pai lá ou a mãe lá e diz: levanta, vem para cá. Você não pode ficar dormindo até meio-dia. Não é assim que acontece? É exatamente isso que está acontecendo no versículo 2. Não é a ovelha que vai repousar por conta própria dela, não. Ela está indo repousar porque o pastor está levando. Vem cá, minha filha, está na hora de você dormir, você está criando caso lá no poço com as outras. Você está bebendo a água e está sujando. Vem cá ficar comigo. Vai repousar, vai descansar. Está na hora de você dormir. Se você ficar lá, você fica criando caso, sujando a água para mais fraca. Entenderam? Está sendo disciplinada a ovelha. Já havia pensado nisso? Está recebendo uma disciplina. Vem aqui, vai dormir, está na hora de você dormir. Não, eu quero ficar lá junto com os irmãos, é conversa fiada. O pastor dela conhece o coração dela. Você não vai ficar com os irmãos, não. Você fica com os irmãos lá, eu já vi. Você fica criando intriga, brigando com um, brigando com o outro, falando mal de um, falando mal do outro. Vem repousar, vem descansar. E aí a gente lê isso aqui e pensa que é uma maravilha, né? Faz-me repousar em pastos verdejantes. Não é não. Você já viu aquela mãe e aquele pai que pega o menino e fala: meu filho, minha filha, está na hora de ir para a escola bíblica dominical. Aí ele fala assim: não vou não, mãe. Ele vem como? Não é assim? Vai, o pai e a mãe falou, vai. É isso que está acontecendo com essa ovelha. Ela não está indo de coração aberto porque ela quer, não. Ela está sendo levada. Ele faz repousar. É o pastor que faz. Na cabecinha dela, ela não quer repousar, ela quer sujar a água. Ela quer bagunçar o pasto para os outros. Entenderam? Amém? Meus queridos, tem uma coisa aqui nesse salmo que você
vai ficar meio preocupado. Terceira confissão dessa ovelha. Olha a terceira confissão dessa ovelha. O pastoreio do meu Senhor me convenceu a aceitar uma rota que eu jamais iria trilhar na vida. Isso é uma confissão dela. Aí você está perguntando, André, onde é que está isso aqui? Vou repetir para você a confissão dela. O pastoreio do meu Senhor me convenceu a aceitar rotas que jamais pensei que iria trilhar. Olha só, olha o final do versículo de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Olha o início do versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem levou essa ovelha para o vale da sombra da morte foi o pastor dela. Entendeu? Quem é que guia essa ovelha? É o pastor dela. O pastor dela levou ela para o vale da sombra da morte. Falou, minha filha, vem cá. Além de eu fazer você descansar, faz parte também da disciplina. Eu vou levar você ali num passeio bom demais. Tem um lugar ali que eu separei só para nós dois. Onde é que o senhor vai me levar? No vale da sombra da morte. Amém? Você queria ir? Nem com o senhor, nem com o seu pastor. E o pastor desapareceu aqui, né? Entenderam isso? Quem levou a ovelha para o vale da sombra da morte foi o pastor dela. O pastor dela levou essa ovelha para lá. Entendeu? Está assustado com isso? Então, se você estava assustado, você vai ficar mais. Se você não estava assustado, você vai começar a se assustar. Olha só, preste atenção. Presta atenção. Leia o versículo 4 comigo. Eu vou ler aqui, você vai prestando atenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Presta atenção. O seu pastor pega você e começa a andar no campo aberto pelos pastos verdejantes e vai te disciplinando. Você precisa ficar contente com aquilo que eu te dou, André. Eu tenho te suprido, meu filho, você não tem visto. André, eu vi você lá, pai, tu foi em registro, criou caso com o pastor João Batista, criou caso com os obreiros. Não é possível, meu filho, eu te levo de um local para o outro, você fica criando problema lá na igreja de registro. Não faça isso, não. Eu vou te levar ali para o vale da sombra da morte, meu filho. Esse seu comportamento lá em registro, eu vou ter que te levar para lá. Quando eu chego no vale da sombra da morte, na hora que eu mais precisava da presença do meu pastor, porque o vale da sombra da morte é perigoso, o vale da sombra da morte traz medo, o meu pastor me deixa só. Ele diz que quem me consola é um cajado. Ué, eu quero lá cajado para me consolar? Eu estou no vale da sombra da morte, meu Deus. Aí, ó, o meu cajado te consola. Não, eu quero o Senhor. Não, é o meu cajado. Quem que eu quero lá saber de cajado? Eu estou com medo. O pastor me deixou com um cajado. Você já parou para pensar nisso? Meus queridos, o que está acontecendo? Meus irmãos, preste atenção. Leia o versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Pronto, a cena mudou. Cadê a ovelha? A ovelha está sozinha com um cajado na mão no vale da sombra da morte. Isso é lá coisa que se faça? O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Você percebeu que a ovelha ficou sozinha? Com um cajado do pastor na mão? No vale da sombra da morte?
Você fica num sufoco para ler o Salmo, para saber da próxima cena. Ele vai me livrar do vale da sombra da morte. E de repente eu vou para o próximo versículo. Eu estou numa sala, num banquete. Parece um sonho. Que você está sonhando, que viu um cenário, depois o cenário muda. Não tem sonho assim? E a gente que está lendo a Bíblia fala, meu Deus, e agora? Eu estou pregando a palavra do Senhor, falei para os irmãos que a ovelha está sozinha, no vale da sombra da morte, eu não tenho resposta. Eu vou falar agora do outro cenário, do cenário da mesa. Olha que coisa, não é? Interessante, né? Você deve estar falando, e aí, André, você vai responder ou não? Ou você vai deixar a gente só com perguntas para examinar esse salmo? Vamos continuar? Vamos então para o próximo cenário. O próximo cenário é um banquete, não é? É um banquete. Já mudou, não é mais pastor, é um hóspede. Não é mais ovelha, é um hóspede. Não é mais pastor, é um anfitrião. Mudou. Eu tenho que agora rever na minha cabeça o que está acontecendo, para saber o que Deus vai fazer. Alguma coisa aqui está mudando. Você sabe quem é o anfitrião? Você sabe quem é o hóspede? Você sabe quem são os inimigos? Apareceu mais alguém aí, ó, inimigos. Quem são os inimigos? Meus queridos, imagine, eu estou aqui em Registro. O pastor João Batista me chama, fala assim, André, eu preparei um banquete para você. Eu fico todo feliz. Quando o pastor João me leva para a sala do banquete, a sala do banquete que ele preparou para mim está cheia dos meus inimigos. Você ia se alimentar bem? Falei, pastor João, que fez isso comigo? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou participar desse banquete? Ele, em vez de arrumar um banquete com os meus amigos, ele foi procurar as pessoas que eu tinha encrencado com elas, que eu tinha pisado na bola com elas. Estava todo mundo querendo me matar. Ele falou, André, eu preparei uma mesa ao seu banquete aqui, ó, está na presença dos seus inimigos. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa. Meus queridos, e aí começa a aparecer umas coisas aqui que não tem nada a ver com aquilo que o Salmo estava falando. E a gente não sabe como resolver. Olha só o que aparece aqui. Uma mesa na presença dos meus adversários. Aparece aqui uma unção, um óleo para fazer uma unção. Unges minha cabeça com óleo. Aparece um cálice, não é? Aparece um cálice aqui. Tem uma mesa arrumada. É curioso porque a mesa está arrumada para o hóspede. Os inimigos estão ali, mas os inimigos não podem entrar na sala. Quer ver? Lê aí direitinho para você perceber. Os inimigos estão, mas eles não podem entrar porque a mesa não foi feita para eles. A mesa não foi feita para os inimigos. A mesa foi feita para o hóspede. Os inimigos só estão à distância. Eles não podem entrar na sala, no local onde a mesa está arrumada. E na mesa que está arrumada, então nós temos lá uma unção, temos óleo para ungir, e nós temos um cálice. E aí nós precisamos saber que história é essa. O que significa tudo isso? Eu preciso ir atrás de informação para essas coisas. Não é? Aí de novo, eu preciso de ajuda. Eu não estou entendendo por que o salmista colocou óleo aqui. Eu não estou entendendo por que ele colocou cálice. Eu não estou entendendo por que ele colocou inimigos. Então eu tenho que procurar ajuda. Então eu vou procurar ajuda. E eu acho uma ajuda, eu acho uma resposta. Uma das respostas está no Salmo de número 89. E eu vou ler para os irmãos. O Salmo de número 89, versículos 19 a 23, está escrito assim, e eu sugiro a você que preste atenção. É parecido com a ideia das ovelhas que nós lemos no profeta Ezequiel. Preste atenção. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer.
Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Olha, já apareceu uma pista. É um rei, é uma pessoa escolhida que participa desses negócios de unção, de óleo e de ungir a cabeça. Continuo. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo, olha a presença do inimigo, que o Salmo 23, que nós estamos falando sobre ele, aparece. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Pronto. O que era um banquete vai virar um cenário de guerra. Tem unção, tem óleo e tem os inimigos. É o mesmo cenário do Salmo 23. Alguém vai ser ungido, os inimigos vão ser destruídos, nós vamos ter uma guerra aqui. Vamos ter uma destruição total no Salmo 23. Você já pensou no Salmo 23 assim? Um salmo de ovelha, de campo, de tudo. Eu estou falando em guerra no Salmo 23. Em luta. Vai ter uma luta aqui. Observem só. Vou procurar ajuda a mais um outro salmo sobre esse assunto. O Salmo 92, versículos de 9 a 11, eu vou ler para você. O texto bíblico diz assim: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos aqueles que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o teu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim óleo fresco. Olha o óleo de novo. Olha o inimigo presente, olha a guerra, vai destruir os inimigos, vai ter guerra, no Salmo 23. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Pronto. E agora, como é que eu saio disso? O que Deus está querendo nos orientar no Salmo 23? Nós temos aqui o quê? Um banquete, nós temos um anfitrião e um hóspede, um anfitrião que preparou a sala do banquete, e este hóspede vai ser ungido com óleo, porque o óleo está ali, e tem uma taça ainda para ser desvendada, essa ideia da taça que nós ainda não desvendamos, e vai ter guerra. Porque depois de ungido, o hóspede, os inimigos estão ali, e de acordo com o que nós lemos no Salmo, esse tipo de unção é para ter guerra, é para destruir os inimigos. Mas ainda tem uma coisa que nós não sabemos, é o cálice. Vamos pedir ajuda a Jeremias. Jeremias diz o seguinte, Jeremias 25, verso 15. Acompanha aí. Jeremias 25, 15 diz assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão o cálice de vinho do meu furor, e darás de beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Pronto, o cálice representa o furor da ira de Deus. Olha, o que nós temos então nessa sala? Nessa sala nós temos um anfitrião, um hóspede, nós temos uma mesa arrumada, nessa mesa arrumada nós temos um cálice, nós temos uma unção com óleo, alguém vai ser ungido, nós temos inimigos, vai haver guerra, nós temos um cálice, e o cálice representa o desaguar da ira de Deus para os inimigos. Pronto, é isso que diz, que nos faz entender o versículo de número 5, que é a sala do banquete, ok? Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa.
eu sempre tenho falado que tem um banquete. Você já percebeu que nesse banquete, nessa sala, não tem prato, não tem garfo, não tem comida? Notou isso? Não tem prato, não tem garfo, não tem comida. Só tem o óleo para ungir e o inimigo para ser derrotado e o cálice para representar a ira de Deus. Quem são os inimigos? Quem é o hóspede? Quem são essas pessoas? Aonde foi parar a ovelha? A ovelha está lá no vale da sombra da morte, sozinha. Nós paramos aqui, não sabemos. E agora, como é que nós saímos dessa enrascada? Aí você pergunta assim para mim, tá bom, irmão André, você vai parar de pregar aí então agora? Acabou tudo, é assim que o salmo termina? Preste atenção. Eu vou pedir mais ajuda. Eu preciso da ajuda de Mateus. Então eu vou lá para Mateus pedir ajuda a ele. Mateus 26, 42. Mateus 26, 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quem foi que bebeu o cálice? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré bebeu o cálice da ira de Deus, que era para mim e que era para você beber. Então, meus queridos, o Salmo 23, ele está fazendo uma metáfora do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele hóspede que está ali no Salmo 23, aquele hóspede é uma representação de Cristo. Por isso que o salmista mudou de pastor para hóspede, para ludibriar e a gente não ficar pensando que era o pastor de ovelhas. Por isso que a ovelha ficou no vale da sombra da morte. Quem é que tira a gente do vale da sombra da morte? É Jesus, quando bebe o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. E aí a gente sai do vale da sombra da morte. Entenderam isso? Isto aqui, meus queridos, é a mais eloquente mensagem do Evangelho, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus morre na cruz do Calvário. Só tem uma diferença deste salmo que diz respeito à realidade histórica, à realidade cultural. Qual é a diferença? A diferença é que na cultura, Davi, por exemplo, ele foi ungido com óleo e ele derrotou os seus inimigos, ok? Davi derrotou os seus inimigos, Deus o ungiu, ele foi lá e acabou com todos eles. Jesus não acaba com os inimigos, é a única virada do Salmo. Aquele hóspede do Salmo 23, em vez dele destruir os inimigos, ele sofre o peso da ira de Deus. Ele mesmo bebe o cálice da ira, ele não serve o cálice da ira para os seus inimigos. Ei! Uma pergunta, e eu espero que você saiba a resposta agora. Quem são os inimigos no Salmo 23? Quem são os inimigos no Salmo 23? O inimigo sou eu, o inimigo é você. Era para nós sermos destruídos pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus, lá na cruz do Calvário, e disse: André, sai do vale da sombra da morte, sai daí. André, Deus não vai te destruir, o Senhor é o meu